da preocupação da deputada Cristiane Benedita, também daqui já temos mais uma audiência que poderíamos estar pensando, né? Uma audiência pública, até coloquei aqui alguma coisa nesse sentido, né? Qual é o impacto da exposição excessiva por parte da mídia desses casos no avanço que nós estamos tendo ou teremos em relação ao combate à violência contra a mulher? Também é uma questão que estamos anotando para depois conversarmos com as colegas senadoras e deputadas e senhores deputados para vermos de que forma nós podemos estar alinhavando essa questão. De qualquer forma, eu fico muito feliz de ter insistido com a data Senado. Eu sei que tiveram, né, no lançamento com o presidente Renan, mas foi tão rápido que nós não tivemos a oportunidade de ver mais a fundo. Então, eu agradeço aqui, aproveitando para agradecer as pessoas que estão presentes aqui, que são responsáveis por essa pesquisa. Da Secretaria de Transparência, a Elga Mara, que é a diretora, a Tânia Mara também está aqui, que é assessora, a coordenação de controle social, o Marcos Rubens, e aqui o senhor Tiago, que está terminando aqui a sua exposição. Não sei se a deputada Conceição quer falar antes ou depois, então tá bom. Obrigada. Então, um dos dados que nos... Pode passar. Um dos dados que nos levam a pensar no efeito da mídia como causa para a percepção de que a violência está aumentando é o fato de que a gente não constata um aumento no número das vítimas, das pessoas que já sofreram violência. Então, os números das mulheres que sofreram violência têm permanecido constante, mas as mulheres em geral acreditam que a violência está aumentando. Então, a gente atribui, pelo menos em parte, porque a gente sabe que todo fenômeno social ele é multicausal, né? Existem várias variáveis que interferem no comportamento social, mas a gente pensa como uma das possíveis causas esse efeito da mídia, né? Então, e é incrível isso em pesquisa social, essa constância, a gente fazer seguidas amostras e em todas as pesquisas a gente constatar exatamente o mesmo percentual. Isso em pesquisa social é um fato singular, não ter variação nessas proporções. Então, isso fala da robustez dos dados e da robustez da metodologia que a gente utiliza. São diferentes pessoas sorteadas, diferentes cidades são selecionadas em cada pesquisa e, mesmo assim, a gente constata essa constância. Então, a gente tem 18%, e aí tem a margem de erro, né? Então, equivalente, estatisticamente, esses percentuais são iguais. E, desde 2009 até agora, tem sido constatado que de 18% a 19% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência física ou por algum conhecido, né? Então, nessa pesquisa, a gente constatou que a primeira agressão tende a ser na juventude. Veja que 32% das mulheres acima de 16 anos sofreram violência, a primeiro caso de agressão, até os 19 anos. E 34% sofreram a primeira agressão de 20 a 29 anos. Então, temos aí 66% das mulheres que já foram vítimas de violência sofreram a primeira agressão até os 29 anos de idade. Então, senadora, agora sou eu que preciso interromper. Imagina, à vontade, se a gente deputada for olhar, nós temos que tomar algum cuidado, porque quando ele tem a sensação de que a violência está crescendo, para mim, não são o número de casos, e sim o requinte de crueldade com que essas mulheres estão sofrendo a violência. Então, eu não estranho ter se mantido ali nos 82. E quando a gente olha esse gráfico aqui, nós temos que perceber o seguinte: está aumentando a violência em menores de 19 anos e diminuindo de 20 a 29. Por que será? Porque a informação também está chegando. Então, as que já são maduras... Então, até a coragem, né? Ela já tem 19 anos, 20 que tiveram independência, elas estão falando. Porque se nós olharmos 2009, eram 46, baixou para 34. As de 20 a 29. Não, essa informação ela é pontual, ela não é série histórica. Então, num momento só... Não, idade da primeira agressão. Entende? As meninas mais jovens
eram agredidas menos em 2009 e estão sendo as menos de 19 anos. Não é isso que diz esse gráfico aqui? Não, é porque nesse mês... O gráfico que está aqui do lado mostra para nós isso, gente. Mostra aqui, ó. Idade na primeira agressão. Em 2009, na mesma página, na página 6. Em 2009, foram 24. Sim. Em 2015, 32 com menos de 19 anos, que é o que você está mostrando para nós ali. Sim, é verdade. Então, as mais jovens estão sofrendo mais agressão e as de 20 a 29 reduziu de 46 para 34. Então, está começando mais cedo a agressão. Mais cedo. A gente constata em outro gráfico que o marido, como agressor, ele tem caído. E aí, acho que o fato da lei existir tem coibido mais o companheiro. Ele ainda é o principal agressor, mas tem diminuído o percentual de casos em que o marido é o agressor. Então, acho que isso é um efeito positivo da lei, porque os homens têm se sentido menos à vontade para agredir os companheiros, né? Marido, namorado. Poderia aprender a mulher e não vai lá denunciar. Então, o marido ou companheiro ou namorado, como agressor, ele tem diminuído o percentual de casos em que ele é o agressor. E na idade de até 19 anos, ou é namorado ou é uma agressão familiar, né? Então, sim, aumentou. Então, mostra para nós que aumentou. Mostra que aumentou. A faixa etária mais jovem que está sendo mais agredida. Que é um outro... Complementar a fala da deputada Carmen, claro que vocês não têm esses dados, porque o Data Senado é muito específico, algumas questões pontuais da casa, mas eu acho que caberia, talvez, tentar fazer um encontro aí de informações com pesquisas oficiais que tratam nessa faixa etária da violência em relação aos jovens. Aos jovens, ponto. Independente de ser homem, mulher, negro ou branco, de classe social, para ver, porque a violência contra o jovem provavelmente está aumentando, e quanto desse percentual é em relação a mulheres, e essa violência que nós podemos caracterizar de sexual, ou moral, ou psicológica, ou aquele assédio que muitas vezes nós mulheres tínhamos medo de denunciar e achávamos que não éramos, que não era caso, como no caso, né, que está acontecendo nos metrôs das grandes cidades, nas universidades. Isso está aumentando ou está sendo denunciado a mais? Então, são questões que nós podemos estar aí também, talvez num grupo de trabalho aqui, determinando às vezes uma colega, algum parlamentar, para tomar a frente, vamos buscar essas informações também. Eu acho que muito bem apontado pela deputada Carmen Zanotto. Nós não podemos deixar, que tem que fazer um pente fino, não podemos deixar passar nada. Muito obrigada. Pode passar. Então, aqui a gente tem o gráfico de quem é o agressor, né? O marido ou companheiro, que inclui namorado, ex-namorado, tem diminuído o percentual dos casos em que ele é o agressor. A gente vê que em 2009 era 81% dos casos, em 2011 82%, mas depois desceu, e é uma descida significativa de 9 pontos percentuais. Em compensação, cresceu o percentual dos parentes que cometem agressão. Veja que o tio, irmão, primo ou cunhado aumentou de bem próximo a zero para cerca de 7%. Né? E o pai ou padrasto também tem aumentado, que é aquela linha azul que está tá um pouco embaralhado porque as quantidades são muito próximas. Mas então você vê que tem decrescido a quantidade de agressões por companheiros e tem crescido o percentual de agressões por parentes, e que talvez justifique o crescimento das agressões sofridas nas idades mais jovens, né? Na sequência, a gente vê o motivo que as vítimas atribuem à agressão sofrida. Ciúmes e o uso de álcool são os principais motivos. Não. Outras causas. O próximo.
o tipo de violência sofrida, mas então, o tipo de violência sofrida física é 66%, a psicológica e moral são as duas na sequência, a psicológica com 48% dos casos e moral 31%. E a sexual, violência do tipo sexual, aumentou de 2011 para cá. Em 2013 ela passou a 12%, e agora, em 2015, está 11%, mas ainda é dentro da margem de erro, então é equivalente ao valor de 2013. Isso é um dado grave, né? De terem aumentado os casos de violência sexual. Deputado Delegado Moreira. Com a explosão do uso do crack, que não está aqui observado, a violência aumentou nos casais, principalmente por causa do uso do crack, as brigas são constantes e não tem aqui. Aí o que acontece? Vai para outras causas. Aí é onde que outras causas fica mais alto. Uhum. E os departamentos de crimes contra as mulheres, pode dar muito mais informações também para fazer um paralelo aí. As delegacias de mulheres nos estados para fazer um paralelo, todas as delegacias têm estatísticas sobre a violência contra a mulher. Reforça, aproveitando as colegas deputadas, a deputada Jô, que sempre está presente, eu quero a deputada Jô fazendo parte como titular dessa comissão. Eu não sei por que ela não está. Mas, antes da palavra, deputada Jô, reforça, as deputadas não estavam presentes, uma conversa que tive com a senadora Vanessa Grazottin. Existem, dos 6 requerimentos de audiência pública desta comissão, 3 são relacionados à segurança pública, ou seja, a questão repressiva, né? Informações sobre delegacia da mulher, a questão de necessidade, que muitas delas ainda não funcionam 24 horas, e outras questões. A nossa ideia é fazermos essas 3 com a anuência das autoras dos requerimentos, numa única audiência pública no plenário do Senado, com a presença do ministro da Justiça e dos representantes, secretários executivos e demais autoridades, para debatermos todas essas questões relacionadas e aí, dentro disso, a questão dessas estatísticas que tem a ver com a questão do crescimento da violência contra a mulher fora de casa, que pode estar relacionado ao aumento da violência de uma forma generalizada. Sofri muito na mão da João Moraes, que ela me cobrava direto lá, na minha delegacia. Ela ia direto lá cobrar. Com a palavra, a deputada Jô. Senadora, muito rápido, com toda certeza, delegado Edson Moreira. Para registrar, para não interromper, é excepcional essa iniciativa, mas eu queria registrar esse dado que me alerta, pelo seguinte: nós temos desenvolvido e divulgado muito políticas de combate à violência doméstica e temos reduzido a divulgação das políticas de combate à violência sexual. Este é um problema que nós deveremos registrar, que a comissão pode registrar, para observar o crescimento do estupro, em certa medida, registrado nesse período, reflete um pouco essa diferença de enfrentamento que nós, com toda certeza, temos que questionar. Há uma diferença da política de enfrentamento à violência doméstica e o enfrentamento à violência sexual, das ruas, dos riscos. Por isso que eu deixo registrado aí, que nós possamos nos debruçar se há falhas em torno dessa formulação de políticas. E, com certeza, o delegado Edson Moreira sabe quantas vezes nós estivemos atrás dos criminosos que atacavam as mulheres lá em Minas. Anotado, deputado João Moraes. Eu tinha falado sobre eu havia falado sobre os motivos, né? Então, os motivos da violência sofrida na percepção da vítima. Então, principais são os do álcool e ciúme. Não está o gráfico aqui, mas no relatório ele consta, na página 7. Eu só queria, sobre esse relatório da página 7, que 46% são outras razões. Isso. Mas o que seria isso? Essas outras razões, esses outros motivos,
a gente fez uma classificação inicial dos possíveis motivos. E aí o que a gente constatou desde 2009, que outros motivos têm crescido. Então, isso, para a próxima pesquisa, a gente vai poder fazer uma investigação mais profunda desses outros motivos para saber quais são. Então, a gente vai precisar fazer uma reclassificação dessas alternativas de resposta para poder investigar esses outros motivos e por que eles têm sido tão altos. Porque eles não estão identificados. Eles faltam ser identificados. Isso, exato. Hoje até alunos podem ser. Então, no próximo slide, a gente vê o que as mulheres que foram agredidas fizeram em relação à última agressão sofrida. A gente vê que caiu o percentual das mulheres que que fizeram alguma outra opção em relação à última agressão sofrida, 21%. As denúncias em delegacia especializada da mulher conta com 11% dos percentuais. 6% procurou ajuda dos amigos e 21% das mulheres agredidas não fez nada em relação à última agressão. Aumentou em relação a 2013. Em 2013, ela foi 17%. Então, na sequência, a gente vai ver os motivos das mulheres não terem procurado, não terem feito nada com relação à última agressão. E 20% procuraram ajuda da família. O dado sobre... Tem alguma pesquisa viral ou não? Acho que tem, mas eu não lembro. Que eu acho muito interessante e que, se fosse fazer uma propaganda, isso seria uma das melhores frases para convencer a mulher, que é que as mulheres que não denunciam, ou que retiram queixa, elas acabam sendo depois... tem uma reincidência muito maior. Quer dizer, não denunciar não significa que vai passar, porque a desculpa maior é essa. Eu não denunciei porque vai passar. Foi uma vez, aí tem a segunda. Mas dessa vez, eu sempre arrumo uma desculpa. Aí chega na quarta ou quinta, quebra o braço e na sexta morre. Né? Então, isso, se a gente for fazer propaganda, acho que isso tinha que ser. É uma defesa muito grande da própria vida e da não reincidência do outro. Então, no relatório, a gente incluiu o dado da atitude com relação à última agressão e o que levou a mulher a optar por não fazer nada. Como principal motivo, dentre as vítimas, consta a preocupação com a criação dos filhos, apontado por 24% delas. O medo do agressor é 21%. E acreditar que seria a última vez da agressão é 16%. Então, são dados que nos mostram os motivos da mulher não ter feito nada com relação à última agressão sofrida. A gente fez algumas perguntas para todas as mulheres também. Qual seria a atitude delas caso elas presenciassem um ato agressivo contra outra mulher? 89% delas dizem que fariam uma denúncia. Isso mostra para a gente que a sociedade tem sido menos tolerante com relação aos casos de violência. E em caso de testemunharem, 62% das entrevistadas diria... É aquele mesmo. 62% das entrevistadas diria que faria denúncia para uma polícia, para uma delegacia comum, e 21% numa delegacia especializada da mulher. Então, dentre as mulheres que testemunhassem a agressão contra alguma outra mulher, 83% procuraria a autoridade policial para denunciar. E... Tiago, sim. O que nós vemos aqui é que a falta de informação,
né? Como não é levado até essas mulheres, elas não sabem nem aonde denunciar. E essas delegacias da mulher, às vezes, elas ficam tão escondidinhas, né, com tão pouco acesso, que elas acabam... vão numa delegacia normal, né? E lá elas são tratadas de uma maneira, infelizmente, com outros agressores, né? Pela questão da cultura do país. Eu acho essa questão muito importante, mas nós vamos repetir essa pesquisa, que ela é fascinante e muito importante para diretrizes. Mas seria interessante saber, uma coisa é você dizer, eu denunciaria. Eu acho que qualquer cidadão perguntado diria, eu denunciaria. Mas qual foi a última vez que você presenciou e não denunciou? Eu acho que 80% responderia que sim. Então, essas coisas, esse dado aí teria que ter acoplado uma outra pergunta. E perguntamos também quais pessoas poderiam apresentar denúncia em caso de agressão. Para 64% dos entrevistados, qualquer pessoa que tivesse conhecimento do fato. Para 33%, as pessoas que testemunharam foram testemunhas oculares da agressão. E 59% acham que a vítima é que tem que denunciar. Então, eu dei um panorama geral dos principais resultados da pesquisa. E a pesquisa ainda tem várias outras perguntas que podem ser consultadas nas tabelas, que estão disponíveis no relatório. O relatório está disponível no site do Data Senado, que é www.senado.leg.br/Data-Senado. Então, o relatório completo está disponível lá para download. E eu queria agradecer aqui a presença de todos, a oportunidade de estar expondo os dados. Temos perguntas? Temos. Eu queria fazer uma... Pode ser? Claro, porque, claro. É o seguinte, Tiago, quando você coloca que tem os outros motivos... nesse momento, eu fiquei lembrando dos estereótipos também que alimentam, não é, a violência, seja psicológica ou física, das mulheres. E eu queria saber se você tem dentro desses estereótipos algo identificado que possa interferir, porque uma delas na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, essa coisa acontece. Aí, se é na questão do estupro, não, porque você estava com a saia curta, você deu causa para isso. Então, eu queria saber se temos algo bem identificado em relação às outras causas, né? Ou melhor, que nós possamos também... trabalhar um pouco dentro da Lei Maria da Penha. A questão da delegacia também me chama muita atenção, porque é preciso ainda, contudo, ter um processo de formação, né, para a delegacia, porque eu quero crer que, dada a cultura nossa, é evidente que as delegadas também não só absorveram valores enquanto profissionais que não foram de uma linha mais feminista do ponto de vista de ouvir, não? Mas como elas próprias, quando se identificam, elas devem também sofrer, né, algum tipo, não sei se violência, mas pelo menos de alguma pressão para que constrangimento para que elas possam exercer plenamente, né, a sua função enquanto delegada. Então, não só no aspecto físico da delegacia, mas como também, né, o do psicológico, do acompanhamento e de preparar, porque vai ser, eu digo isso, claro que a comparação não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem. Né? Nós falamos do ensino da história da África, nós falamos da questão das mulheres negras, mas na hora de executar, você encontra uma série de dificuldades, porque no cômputo geral da cultura brasileira, você não tem muita, sabe, vai chegar lá e vai convencer na delegacia de que, não, isso não é racismo, entende? Depois a gente resolve, porque precisa, é evidente que temos uma lei, mas que temos que preparar também os profissionais para tal. É por isso que eu sem dúvida, gostaria muito que pudesse destacar. Estamos anotando tudo aqui. Lembrando que essa é uma pesquisa preliminar, né? Ela é no sentido assim inicial.
ela tem muitas informações, a partir daí, muitas premissas que podem ser elaboradas e melhoradas. A gente só tem a agradecer a toda a equipe do Data Senado por isso, né? Lembrando aqui, volto a repetir, hoje é o único instituto oficial, público, portanto oficial, que faz pesquisa relacionada à violência contra a mulher do país. Ela é bianual, até porque não tem realmente sentido fazer todo ano, não vamos avançar, não temos muito diferencial de um ano para o outro, a cada 2 anos, e nós aqui da comissão temos que, por obrigação, dar o suporte a essa equipe, né? Já tive contato com eles, falando o que precisar, nós estamos falando com o presidente do Senado, para que nós possamos estar incrementando o Instituto de forma que eles possam nos atender cada vez mais e melhor. Eu vou dar a palavra para a deputada Conceição Sampaio, que teve toda a paciência do mundo. Ela estava entre as primeiras oradoras, todo mundo levantava a mão, ela cedia a sua vez. Então, com a palavra, de uma forma especial, a deputada Conceição Obrigada, Sampaio. Senadora Simone, senadora Vanessa, senadora Marta, minhas queridas amigas parlamentares, Carmen, Cristiane, Benedita e Jô. E eu quero fazer uma saudação especial, além do senhor Tiago, que muito certamente nos honra com a presença, com essas informações, mas ao nosso querido deputado Edson Moreira. Para nós é extremamente importante discutir a situação das mulheres com os nossos homens. Nós não queremos discutir a situação da violência contra a mulher, senão com os nossos companheiros, porque é certamente ao lado deles que nós queremos construir uma cultura de paz e uma sociedade muito mais justa e fraterna. Então, deputado, delegado, meu querido Edson Moreira, para nós é um motivo de satisfação, porque Vossa Excelência está parlamentar, mas é delegado de carreira, e não dá para discutir a Lei Maria da Penha sem que nós possamos chamar a essa mesa os atores e aqueles que vão operar o direito. Eu tenho muita felicidade, senadora Simone, em ter aqui no Senado a nossa querida Vanessa Graziotin, uma mulher aguerrida, e ao lado da Jô, da Benedita, porque tanto eu quanto a Cristiane, a Carmen aqui já estava, nós estamos chegando agora. Vossa Excelência também. E certamente os movimentos de mulheres, eles nos trouxeram até aqui, né? E nós não podemos deixar de fazer esse reconhecimento, e o faço com muita alegria, porque a gente aqui tem números a discutir. Até 2006, se pagava uma violência que a mulher recebia com uma cesta básica. Isso, para nós, é um quadro que nós não queremos mais trazer para a nossa realidade. Nós temos que mudar. Então, certamente, 2006 para cá é um divisor de águas. Nós temos uma lei que busca cumprir aquilo que diz a Constituição do nosso país, que é a dignidade humana das pessoas. Então, a gente fica perguntando, né, Jô, será se aumentou a violência? Será se o número de mulheres hoje empoderadas fez com que esse número fosse mais visível? Eu acredito que sim, porque não é fácil falar desta violência. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de pessoas que nós escolhemos para viver, que muitas delas são pais de nossos filhos. Então, é uma violência difícil. Durante muito tempo, e eu cresci ouvindo, em briga de marido e mulher, Benedita dizia que ninguém põe a colher, e agora a gente começou a colocar, o país está intervindo nessa agressão que mancha a sociedade brasileira. Então, esses números para nós, eles são importantes, porque até então nem números nós tínhamos para falar. Eu falava aqui com a deputada Jô a respeito das delegacias especializadas. No meu estado, Amazonas, nós temos pessoas muito comprometidas. É claro que nós não podemos falar só de uma lei se ela não é totalmente cumprida. Então, no Amazonas, por exemplo, apesar de toda a luta, não é, senadora Vanessa, nós ainda não temos o aparelhamento para combater essa violência no interior do Amazonas. E o nosso interior, ele é muito diferenciado, porque mulheres, para chegar na capital, às vezes levam 10, 15 dias de barco. Então, a gente precisa lembrar que lei boa é lei cumprida, e nós precisamos fazer com que todas as brasileiras neste país, elas possam receber o benefício da Lei 11.340. Esses números, eles nos ajudarão a criar novas políticas públicas.
porque são números apontados aqui através de uma pesquisa. Eu quero cumprimentar Vossa Senhoria com toda a equipe que traz para a gente agora resultados positivos. Eu entendo que são positivos porque nós temos números para trabalhar. Hoje, muitas mulheres estão tendo a coragem, porque nós temos uma casa-abrigo que vai acolhê-la juntamente com seus filhos, nós temos centro de referência, até então nós não tínhamos. Então, eu queria colocar aqui, senadora Simone, primeiro destacar o vosso trabalho também, bem importante nessa comissão mista, e, acima de tudo, reconhecer que esses números aqui nós podemos discutir também com aqueles que vão operar o direito. A gente lutou muito no Amazonas para que os nossos policiais viessem a participar de cursos preparatórios, porque na hora que você vai aplicar uma lei, se você, ao invés de aplicar, você vai ironizar aquela pessoa que veio buscar o apoio de um serviço. Então, acho que esses números também são importantes, que a gente discuta com os nossos delegados, com os nossos policiais, com as pessoas que compõem também essa rede de enfrentamento. E aí a delegacia, ela é bem importante nesse processo. Queria só destacar que, a partir de 2006, a gente tem tido muitas reclamações de que as delegacias especializadas não tratam mais de qualquer assunto. Elas começaram a trabalhar somente a violência doméstica e familiar. Talvez por isso, quando a deputada Jo dizia aqui, e a questão da violência sexual, e os outros casos, né, que estão também apontados aqui, talvez não seria por isso, porque agora as especializadas, pelo menos eu falo em relação ao Amazonas, deputada Benedita, elas tratam quase que exclusivamente da violência doméstica e familiar. Mas existem outros tipos de violência que as mulheres também sofrem, que talvez nesse momento não estejam aqui, não é, apontados de uma forma mais direta. Mas, assim, gostaria só de cumprimentar a deputada senadora Simone, Vossa Excelência, que nos honra com a presença nessa comissão que é tão importante e tão necessária nesta casa. Obrigada, deputada. Quer fazer algum comentário antes? Eu tinha um comentário, claro. Seguinte, várias questões, o problema é muito complexo, né? Então, tem várias questões que poderiam ser pesquisadas, mas devido ao método, tem que ser restrito. A gente trabalha com pesquisa telefônica e se a gente estende muito a quantidade de perguntas, as pessoas vão desistindo da entrevista ao longo do caminho. Então, por isso, a gente precisa restringir em torno de 25, no máximo 28 perguntas. Então, tem muitos temas, como, por exemplo, os estereótipos, que a deputada falou, as sugestões que foram apresentadas de outros temas de pesquisa, que acho que a senadora Marta falou, que certamente caberiam na pesquisa, mas devido ao método, as limitações do método, a gente precisa enxugar o questionário. A gente tem um sonho de, no Data Senado, poder fazer pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, a gente poderia ir muito mais a fundo nessas questões. E a gente tem o projeto de fazer essas pesquisas, mas o Data Senado não tem a estrutura. Então, a gente precisaria do apoio. Por enquanto. A gente precisaria do apoio. Precisaria do apoio de vocês para poder conseguir fazer essas pesquisas, para poder ir mais a fundo nessa problemática.